Terceira parte dessa transmissão, o poder do subconsciente. Curas mentais nos tempos antigos, incluindo os tempos bíblicos. E nós estamos aprendendo já de que as curas que Jesus assim narram, não é? Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas delas não foi ele quem fez. Francamente falando, ele não curou as pessoas. Ele apenas estimulou, ele provocou a cura nas pessoas que acreditavam nele. Segundo o marketing que rolava na época. Ele não curou o cego Bartimeu. Ele não curou os 10 cegos. Ele não curou e não libertou o jovem lunático. Quem curou o jovem lunático foi o pai dele que creu, que acreditou. Os cegos, ele provocou, assim como provocou o pai do menino lunático. Você crê? Você acredita? Se assim você acredita, assim é, conforme a tua fé. Não tem dificuldade nenhuma. É só você entender o que você está lendo. Porque Deus quer que você entenda isso. Você entendendo isso, descobrindo isso, esse poder que está dentro de você, independente da sua religião ou não, você fica liberto das gaiolas da religião. Você fica liberto dos pastores vagabundos e safados, dos padres vagabundos e safados. Você fica liberto da religião que te oprime, que te maltrata, que te escraviza. Olha o corintiano de novo aí, o Roberto, o abençoado. Esse é meu irmão na fé. É mais do que um amigo. É mais do que um irmão, é um amigo. Bom, vamos lá. Um único princípio universal de cura. Só arrumar aqui. É fato, bem conhecido, que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. Vou repetir, um único princípio universal de cura. É fato, bem conhecido, que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, o órgão de cura é a mente subconsciente e o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é, invariavelmente, suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce o controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, pode ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar. Ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer: esta xícara está cheia de pimenta.
cheire-a, ele vai espirrar violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Claro que é a sugestão do hipnotizador. Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas, sintética ou um copo vazio, sob o nariz da pessoa, quando ela estiver em estado hipnótico, e lhe dizer que é uma flor, ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, qigong, acupuntura e naturopatia, produzem, todas elas, curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas as curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará do ferimento. Cicatriza sozinho, né? Natureza? Natureza? Porém, nada é mais do que outro nome para a lei natural, a lei da mente e subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas. Eu estou meio ruim para ler hoje porque eu não estou bem no olho, tá bom? Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Eu já estou ruim. Não, hoje estou bom. Estou ruim não. Muitos alegam que uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defende deve ser a certa. Mas, como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris, descobriu que aplicando ímãs ao corpo do doente, podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento que veio a ser conhecido como mesmerismo.
Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal, único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias. Embora a verdade seja muito diferente, o processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva ou uma atitude interior, ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante, que atua como uma sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando o seu poder curador. Então, as pessoas que passam pelo horroroso e difícil processo de vícios nas drogas, cocaína, crack, K9, heroína, maconha, álcool, tabaco, o poder está dentro de vocês. Dentro de vocês. É só saber usar. Da depressão também. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ser teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade. E pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso. Filipos Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou o que é um fato científico óbvio quando disse: eu estou acabando. Quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição? A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas condições. Charlatões e filósofos sabem que, se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram realmente autênticas.
Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá, meu Pai do céu, você obterá, isso aqui está interessante, viu? Está muito bom. Você obterá já está aberto aí. Espera só um minuto, gente. Só um minutinho, tá? Ai, que sono. Bom descanso. Bom, vamos lá. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, os efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você receberá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Vamos falar agora sobre experimentos de Bernheim. Experimentos de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernheim contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. Continua Bernheim. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia às vezes instantaneamente a aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução, botei a mão sobre a laringe da paciente, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar alto. Um instante depois, a fiz dizer A, em seguida B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Acabando o capítulo 4.
bolha formada por sugestão. Diz Bergen que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo. E não deixam dúvida de que as mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. M. Borro colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte: às 16 horas, após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida, disse Borro: às 16 horas, você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei em seu nome, e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o jovem foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante e em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Olha o poder da sugestão. E esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que assim como o homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. Então, nesse capítulo 4, nós aprendemos muito sobre isso, sobre a sugestão e as técnicas de cura nos tempos antigos e nos tempos bíblicos, e como que um doutor, um médico, tem a capacidade, tem a força de alcançar o objetivo dele. Você viu o que o homem aqui fez com o rapaz? Conseguiu fazer com que o rapaz sangrasse pelo nariz, caísse um sono às 16 horas, sangrasse pelo braço em que ele escreveu o nome dele. Como isso é possível? A mente capta, a mente recebe, através do ouvido, através dos olhos. Então, esse é um dos motivos que os estelionatários da fé agem no nosso país, no Brasil, através da sugestão e através da hipnose. E as pessoas vão indo nessa onda achando que é o operar, que é o movimento do Espírito Santo, e não é. Viu como não é fácil você tentar representar Deus ou Jesus, tentar representar a espiritualidade? Não é esse show gospel todo, não. Não é esse teatro pentecostal, não. Precisa estudar, precisa buscar conhecimento, precisa respeitar as pessoas na sua simplicidade ou na sua ignorância,
no seu não compreender a espiritualidade, não compreender Deus. É preciso estudar para não tornar as pessoas doentes, cegas, surdas e mudas ou mortas espiritualmente, psicologicamente falando. Recapitulação. Vamos recapitular tudo. Recapitulação de pontos importantes sobre cura. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia, plante a semente na sua mente. Regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que você acredita que a tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano e invenção. E ao fazer isso, ela se concretizará. É uma frase, se não me engano, que é de Shakespeare, que diz assim: matem um homem, mas não tire dele os sonhos. Profundo isso. Mate o homem, mas não tira dele os seus sonhos. Sonho é o combustível, né? Os planos, os desejos de ser alguém, de crescer, de conquistar algo. Se tirar isso do homem, do ser humano, é melhor matar. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, da completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder do Criador. Todas as doenças têm origem na mente. Nada apresenta-se no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. Os sintomas que praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. Só há um processo de cura e a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. Seja qual for falso, seja real ou falso, o objeto de sua fé, você obterá resultados. Aprenda subconsciente, a mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente, e isso será o suficiente. Maravilhoso, muito bom esse capítulo 4, não é? De bastante serventia, esclarecimento, revelador, e que nos dá uma autonomia de nós nos vermos como realmente nós somos e assim resolver os nossos problemas. Capítulo 5. Curas mentais em tempos modernos. E aí, vamos para o capítulo 5? Falta alguns minutinhos para dar 37. Vou esperar aqui. E aí, Roberto, fala aí o que você está achando dessa transmissão de hoje, meu amigo. Interessante, legal. Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Digita aí, Roberto. Ai, ai.
Ah, que bom, Roberto, graças a Deus. Fico feliz com isso. Curas mentais em tempos modernos. Vamos ver aqui. Nossa, já está chegando no capítulo. Eu nem li todo esse livro ainda, olha que vergonha. Está chegando no capítulo 7 já. Mas é bom que eu vou lendo Vou lendo aqui, né, Roberto? A gente vai lendo. Ai, ai. E nós estamos aqui no capítulo 4. Não, capítulo 5. Curas mentais em tempos modernos. 28 minutos, eu vou encerrar para não ficar muito, porque eu tô começando a ficar cansado agora. Restauro. Vamos sair daqui e voltar daqui a pouco.